Vamos dar continuidade ao nosso curso de linguagem de programação SQL, vendo aí o conceito de delimitação de bloco de comando. Nós estávamos estudando a estrutura condicional C e vimos que nessa estrutura nós associamos comandos a condições. Então, determinados comandos só podem ser executados quando uma condição for verdadeira ou falsa, dependendo da situação. Há situações que você precisa, na realidade, associar mais de um comando a uma condição. Tá? Dentro dessa situação é que você vai utilizar esse conceito aqui de delimitação de bloco de comando. Então, na estrutura do comando C, você associa um comando a uma condição, né? Mas usando o delimitador de bloco de comando, você vai associar vários comandos a uma condição. Tá? Vamos observar aqui o exemplo. Né? O exemplo pede o seguinte: se um funcionário de código 2 tiver 50 anos ou mais, aplique um reajuste salarial de 50% e um bônus de R$ 500. Então, a condição do funcionário ter 50 anos é a condicional do C. E a operação que você vai realizar é o reajuste de 50% e o bônus de R$ 500. Então, na realidade, eu tenho aqui duas operações. Então, é nessa situação que você precisa de colocar o bloco de comandos. Né? Esse bloco de comandos, ele é, na linguagem SQL, delimitado pelas palavras reservadas begin e end. Tá? Então, eu vou colocar a minha condição e os meus comandos vão ficar entre o begin e o end. Tá? Então, seguindo essa análise de condição múltipla, né, se o funcionário tiver uma idade entre 40 e 49 anos, eu vou aplicar um reajuste de 40% e o bônus de R$ 1.000. E vai ser necessário aqui novamente utilizar o begin e o end. Quando ele tiver a idade entre 30 e 39 anos, vai ser o reajuste de 30% e bônus de R$ 1.500. Será também necessário usar o bloco de comandos e assim por diante. Tá? Então vamos dar uma observada em como vai ficar o nosso comando. Tá? O nosso programa vai ficar da seguinte forma, né? Vou declarar aqui a idade, o reajuste e o bônus, tá? Vou carregar aqui, usando o comando select, a idade do funcionário 2, e aí eu vou analisar a idade do funcionário 2, tá? Vou analisar a idade dele. Se ele tiver mais de 50 anos, eu vou, através desse bloco de comandos aqui, certo? Executar dois comandos, tá? Quando essa condição for verdadeira. Isso acontece por quê? Porque eu pus o begin e o end. Então, todo esse bloco aqui é executado quando a condição é verdadeira. Seguindo, né, ele vai usar aqui o if, idade entre 40 e 49. Aí é uma outra forma, né, de você fazer aquele maior igual e menor igual. É outra sintaxe que existe no SQL. Tá? Que quer dizer aqui que a idade é maior ou igual a 40 e menor ou igual a 49. Se essa condição aqui for satisfeita, eu vou executar esses dois comandos. Tá? Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso programa. Eu vou analisar aqui agora a condição de 30 a 39 e definir aqui o valor do reajuste e o valor do bônus. E caso contrário, ele vai definir esse valor de 20% e o bônus de 2.000. Em seguida, eu tenho um comando que atualiza efetivamente o salário do funcionário e o bônus. Tá? Ele vai executar aqui o comando. Tá? Eu já tinha copiado aqui para o gerenciador, inclusive já tinha rodado o comando. Tá? Copiei aqui essas duas páginas, gerei o comando e rodei. Tá? E rodei.
Então, observando aqui, ele vai alterar o salário do funcionário e o bônus. Vou rodar aqui o select, uma vez que eu já executei o comando uma vez. Para observar os resultados. Então, executando esse comando aqui, eu cheguei nesse seguinte resultado. O bônus do funcionário 2 vai ser R$ 500 e o salário dele foi reajustado em 50%. Tá? Então, eu observo que, pela idade do funcionário, ele entrou nesse comando aqui e executou essa condição. Tá? Se eu rodar novamente, eu vou perceber que vai ter um novo reajuste de 50%. Aqui está em 10.500. Né? Vou rodar aqui novamente. Ele atualizou novamente o cadastro do funcionário. E agora o salário do funcionário é 15.750. E o bônus é 500. Tá? Então ele realmente reajustou aqui 50% e atribuiu o bônus de R$ 500, tá? Ao funcionário de código 2, uma vez que ele tem a idade de 61 anos. Então esse foi o conceito aqui de Big-End, que é usado em qualquer estrutura de controle de fluxo. Tá? Então, não só dentro do if você utiliza o begin e o end, e sim em qualquer estrutura de controle de fluxo da linguagem. Tá? Bem, com isso aqui nós cobrimos aí completamos aí a análise de condição, vendo essa situação onde eu tenho mais de um comando a ser executado quando a condição é verdadeira ou falsa. Né? Muito bem, podemos então passar para o próximo tópico, que é a análise de condição usando o comando selectCase. Né? Esse comando aqui não é um comando de controle de fluxo, tá? Ele é um comando de controle de valor, tá? De resultado de uma expressão. Tá? Ele basicamente faz uma transposição aí de valores de uma expressão ou de uma variável de um domínio para outro. Tá? Eu tenho aqui duas formas distintas de usar esse comando. Eu posso colocar o comando case com uma expressão com a variável ou com a coluna da tabela, onde após a cláusula eu coloco os valores possíveis que essa expressão vai assumir, e dado que o valor da expressão ou da variável for igual a essa condição aqui, o valor resultante da minha expressão case vai ser esse resultado aqui. Então eu tenho aqui os n possíveis valores da variável da expressão ou da coluna da tabela e os n possíveis resultados. Se não for atendida a nenhuma dessas condições, se a variável não for igual a nenhuma dessas condições que tem aqui na lista, valores que estão aqui na lista, ele vai gerar esse resultado aqui. Tá? O resultado que está no else. Nessa segunda sintaxe, que é a sintaxe do case, cada cláusula when, eu não tenho aqui a condição ou a expressão, então a cláusula que vai aparecer aqui no when vai determinar se o resultado é mostrado ou não. Então ele vai localizar dentre as possíveis expressões uma expressão verdadeira. Quando ele encontrar, ele vai gerar isso aqui como resultado. Se não tiver nenhuma condição verdadeira, ele vai gerar esse aqui como resultado. Muito bem, em que situação nós utilizamos isso? Vamos gerar aí um comando selectCase para mostrar a nacionalidade do funcionário, que é codificada no nosso banco de dados. Ela está como nacionalidade 1, 2 ou 3. E nós não queremos mostrar 1, 2 ou 3. Nós queremos mostrar brasileira, chinesa, japonesa ou desconhecida. A sintaxe fica dessa forma aqui.
Vou copiar esse comando, tá? Então, o campo NASFUNC vai ser analisado. Se ele for 1, vai gerar brasileira como resultado. Se for 2, gera chinesa. Se for 3, gera japonesa. Caso contrário, gera desconhecida. E o nome desse campo aqui vai ser chamado de nacionalidade. Vou criar aqui uma nova aba e rodar aqui o comando. Tá? Então ele gera aqui, ó, nacionalidade brasileira, chinesa, japonesa desconhecida, ao invés dos códigos 1, 2, 3. Tá? Então para isso que é utilizado o comando select keys, né? Você está fazendo uma mudança de domínio, saindo desse domínio aqui numérico para um domínio de string. A outra situação é quando você não informa a variável a ser analisada. Então, estou analisando aqui a idade do funcionário e vou verificar. Se tiver entre 18 e 30, ele vai informar trabalhador jovem. Se tiver entre 30 e 40, trabalhador adulto, e assim por diante. Nessa situação, se eu fosse usar essa sintaxe aqui, eu teria que colocar a idade aqui e teria que colocar o valor 18, trabalhador jovem, 19, trabalhador jovem, assim por diante. Então a vantagem dessa segunda forma de sintaxe é permitir que eu possa associar uma faixa a um valor, que é o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então tem uma faixa de valores que você pode assumir para gerar o resultado. Tá? Então vou copiar isso aqui. Eu vou executar aqui a segunda forma de usar. Então veja que aqui eu tenho um campo, aqui eu não tenho campo. Como eu não tenho um campo, eu tenho que pôr uma comparação para gerar um valor verdadeiro ou falso. Nessa situação aqui eu tenho um campo informado, então ele vai fazer uma comparação aqui de igualdade sempre. Então ele vai comparar se esse igual a esse, se esse igual a esse, se esse igual a esse. Nessa situação, como eu não tenho um campo, eu vou pôr a condição. Então eu posso pôr a condição que eu quiser. No caso aqui pus uma condição de faixa. E aí eu associo uma faixa a um valor. Ele me gera um resultado de acordo com a idade. Ok? Então vamos dar uma pausa aqui da nossa apresentação e em seguida nós concluímos apresentando o restante das estruturas de programação.